Oi pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou Elisa Kemi Watanabe, artista orientadora. E hoje vamos falar sobre o artista e a identidade artística. A identidade artística é formada por diversos fatores, entre elas a história pessoal, a origem. Qual o lugar que essa pessoa nasceu e cresceu? Se é cidade, se é interior, se é no campo, no litoral. Em que período? Quando? É na atualidade? Que década que ela nasceu? Em que século? Tudo isso vai fazer bastante diferença no contexto de como ela vai ver o mundo e como ela vai se expressar. Outra característica também que influencia bastante é quais são as raízes da hereditariedade. Qual é a origem dessa pessoa? É de origem europeia, oriental, afro-brasileira, indígena, árabe. Então, dependendo da cultura, da hereditariedade dela, ela já vai trazer uma bagagem de olhar, de pensamento diferentes. E aí entra também a cultura, especificamente, e a educação. Qual é a formação que vamos ter ao longo da vida? Tanto do que aprendemos na escola, como também aquilo que estudamos, nos interessamos, tudo isso vai formar a nossa personalidade, que é o outro item da nossa identidade. Então, na personalidade, como que a gente é em relação ao mundo, às pessoas, o que a gente gosta, quais são as qualidades e também habilidades que a gente tem. Então, como a gente interage nesse mundo, tudo isso já vem com a nossa personalidade. Também entra a formação, como falei, dos estudos, trabalho, as experiências, tudo que a gente vai vivenciando no dia a dia, ela vai fazendo a nossa formação. Aquilo que a gente busca na internet, os livros que a gente lê, as viagens que a gente faz, por onde a gente anda, os amigos que a gente tem, os professores que nos dão apoio. Então, tudo isso entra na formação. Tem também o estilo de trabalho, que a gente vai ver em seguida, tipos de materiais e técnicas, e também as temáticas pessoais. A visão de mundo é como se percebe e se posiciona no mundo. Tem a ver com as nossas crenças e valores, que vêm tanto da nossa origens, cultura, raiz, hereditariedade, como também as coisas que vamos aprendendo ao longo da vida. Também entram os nossos interesses. Então, pelo que a gente se interessa, onde está o nosso foco? Onde que são as nossas escolhas? E por que escolhemos estas e não outras tem a ver com as nossas crenças e os valores. As nossas escolhas vão formar as temáticas pessoais. Também é como a gente percebe e se posiciona no mundo. Então, como parece que todo mundo pensa igual, mas na verdade não é bem assim. Existem estudos psicológicos, como o Eneagrama e muitos outros, que você percebe que cada um funciona de um jeito. Percebe o mundo, enxerga de uma forma, sente e reage a esse mundo de forma diferente da nossa. Também temos as crenças e valores, quais são os interesses, e tudo isso vai resultar nas nossas escolhas, que vão formar nossas temáticas pessoais. Estilos de trabalho. Temos o estilo figurativo, quando a gente reconhece facilmente a figura. Então, dentro do figurativo, temos o estilo realista, interpretativo, interpretação e o de criação. E temos também o desenho abstrato. Vemos aqui no figurativo realista o Caipira Picando Fumo de Almeida Júnior, pintor brasileiro. Nesse daqui, temos o figurativo interpretativo, Os Retirantes de Portinari. Aqui o figurativo criativo, Galateia de Esferas de Salvador Dalí.
E dentro do abstrato tem um exemplo de Pablo Picasso, As Mulheres de Argel. Ainda dentro de estilos de trabalho, o desenho pode ser humano realista, heróis, heroínas, anime, mangá, animação, moda, bonecas, princesas, caricatura, muito humor, ilustração, grafite, étnicos culturais, figurino, teatro, cinemas, roupa de época e também artístico, expressionista, surreal. Temos ainda as características artísticas. Comece a observar como que é o seu desenho, como são suas criações, se você tem demais para fazer a cópia muito bem feita, ou se é na criação, na imaginação que você se dá melhor. Não existe o melhor ou pior. Na verdade, a gente precisa encontrar, reconhecer quais são as nossas habilidades, onde conseguimos nos expressar melhor. Outra característica que aparece bastante é como que as linhas e as formas aparecem. Se elas são mais sinuosas, em curvas, ou se são mais geométricas, linhas retas. Qual é a predominância do seu traço? Também há uma outra característica. Se o seu desenho ele tende a ser mais exato, completo, perfeccionista, ou se ele tende para ser mais incompleto, insinuando detalhes, mas não sendo tão preciso. Isso também é uma característica que é de pessoa para pessoa. Outra característica, se gostamos da pintura lisinha, homogênea, ou se preferimos com textura, se somos mais detalhistas ou não gostamos de detalhamento. Quais são os grupos de cores pessoais que temos? Cada pessoa, se for perceber, tem um grupo de cores que gosta mais. Tem gente que gosta de cores vivas, brilhantes, coloridas. Outros gostam de cores pastel, suaves, delicados. Outros gostam de cores mais escuras, mais saturadas. E também de contraste ou sem contraste, com cores mais neutras. Qual é o seu estilo? Quais são as suas características? Perceba também qual é o tamanho e dimensão que você gosta de desenhar. Tem pessoas que gostam de desenhar tudo imenso, faraônico. Outros gostam de grande, outros de médio, outros pequeno, mas tem alguns que gostam de fazer coisas minúsculas, que parece que você precisa ver com uma lupa. Isso também é uma característica bem interessante. Percebam também quais são as características que você dá de sensações, sentimentos e emoções nos seus desenhos. Existem sensações, sentimentos? Como são eles? Geralmente são mais intensos, ou fortes, ou são mais tranquilos, ou felizes. Isso também é uma característica. Quais são os tipos de formas, se tendem a ser mais sinuosas, com curvas, ou mais geométricos e retos? Se existe mais harmonia, simetria. Simetria seria os dois lados iguais, ou um equilíbrio, a regularidade. Ou se você gosta mais de fragmentação, distorção, sobreposição. Se você gosta de sequência e repetição, com essa consequência e repetição consegue-se muito trabalho bem interessante. Ou se você gosta mais da simplicidade, ou você é mais complexo. Cada um tem uma característica. Ainda a gente pode, dentro do nosso trabalho, optar por usar opacidade, transparência ou translúcido. E também base, que poderia ser bidimensional, tela, papel, tecido, ou tridimensional, que eu vejo o objeto como um todo e em todos os lados, por exemplo, ele está pintado. Se é uma instalação
ou se é uma performance. Tudo isso são características que a gente vai desenvolvendo ao longo do trabalho artístico. Agora eu vou falar um pouquinho das características temáticas. As características temáticas têm muito a ver com a nossa formação, com a nossa visão de mundo. Podem ser temas mais realistas, que você tem uma tendência de tirar imagens tiradas do mundo real. Não existe muito espaço para a imaginação. É muito mais a verdade e a realidade. Pode ser que você tenha a característica de trabalhar com o mundo irreal, o mundo dos sonhos, da imaginação. Outros vão ainda preferir temas mais étnicos, culturais, referente a um grupo específico, a um local específico. Outros ainda por temas políticos, sociais ou ainda de gênero, fazendo uma crítica, chamando para uma reflexão. Ainda aqueles que buscam uma idealização da realidade ou ainda a interpretação da realidade. E vamos chegando ao final da nossa aula de hoje. O exercício para essa aula é fazer uma análise do próprio trabalho. Então vocês vão ver em cada item que foi dado nessa aula, qual que você se encaixa, qual o estilo, qual a característica e como é o detalhamento do seu trabalho, como que você se percebe. E aí escreva num papel e me mande pelo WhatsApp. Não vejo a hora de ver o resultado. E aí a gente vai somar essas características, né, no vídeo que a gente vai fazer para a apresentação final. E a mensagem de hoje é: vamos ter apreço pela matéria. Então tudo que temos em casa, até as coisas mais banais como água, eletricidade, né, que já é tão comum para a gente. Então vamos tentar, né, economizar no sentido de respeito pelas coisas que vêm da natureza. Então, fechar a torneira, não deixar, né, desperdiçar água, apagar a luz quando sai. Um super beijo para todos, fiquem com Deus, até a próxima aula.